cada lábio nessa noite, que cada boca nessa noite possa também declarar, como todos ali, o fogo de Deus foi muito forte, e todas aquelas pessoas ali, ó, caíram de joelhos aos pés do Senhor e glorificou a Deus, e começaram todos a clamar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele manda fogo do céu para queimar suas angústias, para queimar sua dor, para queimar suas incertezas, para curar suas feridas, para salvar a tua alma, e para que o seu joelho se dobre e confesse com os seus lábios que só o Senhor é Deus. Oremos neste momento todo, sempre, sempre, que o Senhor é Deus, e declare através da sua vida, em alto e bom som, em todo lugar que você estiver, que só o Senhor é Deus. Amém? Amém? Não foi impactante, né? O que nós assistimos agora. Eu sei que foi só em 3 minutos. Em apenas 3 minutos vocês viram assim um apanhado da história de Elias. Mas assim, a história de Elias é muito grande. E se eu pudesse, assim, a cada terça-feira eu falaria um pouco dessa história de Elias, porque ainda tem muita coisa para nos ensinar. Mas em 3 minutos e meio, através desse vídeo, vocês conseguiram ver um apanhado de uma forma bem resumida. E vamos ler juntos aqui em 1 Reis 18, 21 e 22. E depois eu vou pular para o verso 39. Né? Quem tiver sua Bíblia, abra, se não, só escutar mesmo a palavra. Seja bem-vindo, Emerson, aqui na nossa devocional. Acabamos de passar o vídeo, você não assistiu, né? Foi o fogo do Senhor descendo dos céus aí, como uma brasa, né? Essa história você conhece, depois eu te passo o vídeo, você assiste novamente, mas vamos lá para a ministração. A leitura. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. O que é esse cocheareis, né? Até quando esse povo ficará dividido entre Deus e Baal? Entre Deus e Baal. Mas esse povo tem culpa, né? Por que eu falo isso? Porque através do Acabe, que era o rei, isso começou desde o Salomão. Salomão, quando ele começou a se prostituir e começou a se envolver com mulheres estrangeiras, os outros deuses começaram a entrar em Israel. Houve uma divisão lá do norte e do sul, e aí em outra devocional eu explico melhor para vocês. E Acabe, ele querendo, na verdade, o quê? Acho que tem mais 2 pessoas querendo entrar. Chat aqui tocando, deixa eu ver. Shalom, boa noite. Enfim. Então, o Acabe, ele querendo que o seu reinado fosse forte, foi o que ele fez. Ele se casou com a Jezabel, uma mulher, né, que era a sacerdotisa de Baal. E aí, na verdade, Acabe permitiu que o domínio da Jezabel, né, destruísse os altares do Senhor e construísse um templo para Baal. E, de repente, as pessoas lá que estavam fracas na fé não sabiam mais em que Deus adorar. Quem era de fato Deus, né? Jezabel mandou matar e perseguir os profetas do Senhor. Então o povo realmente estava desolado. E aí vocês viram ainda que Elias, ainda com a ordenança do Senhor, ainda profetizou uma seca que durou 3 anos e meio sem chover. O povo estava à míngua, estava realmente sedento, não só de água, mas sedento de Deus. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Lá no Monte Carmelo estava de profeta somente Elias, porque muitos
já tinham morrido, porque Jezabel já tinha mandado matar. E tinham mais 100 escondidos em cavernas. E o Obadias, que era o braço direito do rei Acabe, na verdade, um homem de Deus, ele estava se arriscando e escondendo 100 profetas do Senhor. Mas ali no Monte Carmelo só estava Elias. E lá no 1 Reis 18:39 diz: o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois que Elias foi ali, né, com aquele e clamou ao Senhor, e o Senhor mandou fogo do céu. De repente, todo aquele povo viu que de fato Baal não era nenhum Deus, o Deus somente o Senhor. Até o próprio rei Acabe, naquele momento, ele declarou: Deus! Ele gritou: Deus, só o Senhor é Deus. E aí eu vou começar lá do comecinho falando quem foi Elias. Elias, um grande profeta do Senhor. Sim, é o que você conhece de Elias, que ele foi um grande profeta, que desceu fogo do céu. Mas nós vamos olhar com detalhes. Por quê? Porque Elias foi um homem que também errou, como eu e você. Então, a gente precisa pensar o seguinte: Deus usou Elias de forma tão tremenda. E ele também era um homem simples, era um homem pecador como eu e você? Sim. Elias, antes de toda a fama, né, antes de ser esse profeta, quem ele era? Era um simples homem de Gileade, um local bem pequeno, que, assim, quase uma vila. Mas ele era um homem que agradava muito a Deus porque ele era obediente ao Senhor. Ele era temente ao Senhor e ele era obediente ao Senhor. A obediência levou Elias e leva você, leva a mim a caminhos inexplicáveis que Deus te coloca, pois ele pode te usar para o seu propósito se você o obedece. Adão e Eva desobedeceram porque comeu do fruto proibido. E por isso ele trouxe o pecado para toda a humanidade. Às vezes você pensa: nossa, mas é só uma pequena desobediência. Mas foi numa pequena desobediência que Adão e Eva trouxe o pecado para a humanidade. Eles foram expulsos do paraíso e tudo começou a degringolar com uma pequena desobediência. E Deus se agradava do coração de Elias porque ele era um homem obediente. Enfim, ele foi usado por Deus para ser lapidado num cenário hostil. Não foi em lugares maravilhosos. Ó, Elias, você é obediente, é temente ao Senhor, então eu vou te colocar em pastos verdejantes. Não. Ele levou Elias para onde, gente? Para um lugar hostil, onde ele, lá em Samaria, ele vê Acabe se casando com Jezabel. Na verdade, naquele momento que vocês viram ali no vídeo, ele entra e enfrenta Acabe. E com uma impetuosidade, a Jezabel vai e fala: eu aceito o seu pedido de casamento, Elias. Nesse primeiro momento, mesmo ele sendo um homem escolhido por Deus, mesmo ele sendo obediente, temente ao Senhor, ele é um homem que tem os seus erros. E aonde eu enxerguei esse erro ali, naquela afronta de Elias? Quantas vezes você quer afrontar o seu chefe, a sua autoridade, e você, não é que você não vá falar da palavra de Deus, mas não é isso, a gente precisa ter sabedoria. Elias, ele foi entrando com toda a impetuosidade e falou: seu reino será destruído se tu casares com essa mulher, na frente de todos. Mas ele ali é autoridade. Então você quer falar de Deus, você quer, na verdade, ter um momento para você chegar com o seu superior, com alguma pessoa que tem uma hierarquia na tua vida, não em frente, na frente dos outros, porque ele não vai deixar na frente de todas as pessoas que você, que está abaixo dele, porque é um nível hierárquico, tenha razão. Então, aí, por mais que ele estivesse falando no nome do Senhor, não é porque você está falando no nome de Deus que tudo pode. Não é assim. Você precisa ter a sabedoria vinda dos céus, vinda de Deus, que você tem que buscar para começar a agir, mesmo falando em seu nome. Mas, enfim, vamos lá.
Ele chegou e enfrentou. Em outra devocional, nós vamos falar de Jezabel, para vocês entenderem um pouco a vida dessa mulher. Vamos. O rei Acabe, totalmente apaixonado, e o pior, totalmente dominado por ela, abriu mão do seu Deus e permitiu que fosse construído um templo a Baal, que derrubasse os altares de adoração e sacrifício ao Senhor. Depois de tantas afrontas, o profeta foi enviado por Deus para profetizar a seca. E aí Deus, na verdade, conduziu, né, o Elias a essa fala, e assim foi feito. Em outra devocional também eu falarei do Elias, quando ele foi sustentado pelos corvos, sustentado por Deus. É uma história maravilhosa que a gente pode trazer para as nossas vidas. Vamos lá. Diante dessa profecia, muitos profetas foram perseguidos e muitos mortos, e Elias foi preservado pelo Senhor à margem do rio Querite e depois em Sarepta também. Onde aí você sabe da viúva de Sarepta, também dos vasos de azeite. Ele ali também ressuscitou o filho dessa viúva. Enfim, então assim, Elias tem muitas histórias. A vida de Elias é rodeada de emoções. Aí eu trago sempre para nossa vida. Nossas vidas, nós vivemos em altos e baixos, em provisões, em escassez, em emoções o tempo inteiro. Mas em cada momento de emoção, se apega no Senhor, porque Deus está ali te sustentando. A sua vida com Cristo não é uma vida amena, pacata, não, é de altos e baixos, mas ali, ó, enfrentando desafios, se enfrentando, se descobrindo, buscando ao Senhor, ajudando o próximo, né, com provisões, com curas, com milagres. É isso que Deus faz na tua vida, na vida daquele que segue ao Senhor. No momento certo, Deus o traz de volta. Porque Elias, ele ficou afastado nesse período de seca. Também, se ele ficasse, Jezabel queria matá-lo. Então, Deus o preservou e no momento certo, Deus trouxe Elias de volta para um grande desafio. Então, às vezes, nós precisamos dar um passo para trás. Se você está ali com o seu projeto, aí Deus simplesmente fala, agora não. Então, tenha paciência, porque Deus te afasta para te preparar. Às vezes você não está pronto para esse desafio. Elias precisou ficar 3 anos e meio sendo alimentado por corvos para depois voltar para esse desafio. Quanta coisa Deus não foi preparando o coração de Elias. Então Deus, quando te afasta de alguma situação, é Deus preparando a tua alma, o teu coração, os teus sentimentos, esquadrinhando a tua vida. Então tenha paciência. E aí Deus traz Elias para esse desafio. E esse desafio só foi preciso porque ali o povo estava dividido entre 2 senhores. Porque se você tem um relacionamento com Deus, você não precisa desafiar o Senhor para acreditar que Ele é Deus. A sua fé, o seu relacionamento com o Senhor faz com que você acredite e você viva as experiências maravilhosas com o Senhor. Mas ele precisou porque o povo estava dividido. Deus ou Baal? Para quem crê em Deus não precisa dessa prova. Agora nós vamos nos transportar lá para o Monte Carmelo. Vamos todo mundo lá, vocês assistiram, então vamos voltar lá. Lá no versículo 22, o que o Elias fala? Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Agora eu quero que você se imagine nessa situação. E aí se imagine no seu trabalho, se imagine lá no seu clube, aonde você está, na sua casa, né? Muita gente, muitos lares só tem uma pessoa que serve ao Senhor e todos os outros ainda não conheceu o amor de Cristo. E aí você pensa assim, Elias estava ali sozinho e 450 profetas de Baal e todo aquele povo ali que não era, nem cheirava, nem fedia. Não sabia para quem adorar. Então ele estava sozinho, mas estava com Deus. Então quando você se sentir sozinho, saiba, eu estou com Deus. Quem tem que se sentir intimidado não é você que aparentemente está só. São os 450 profetas de Baal que era para ter medo de ter enfrentado esse desafio com Deus Todo-Poderoso.
Então, na sua casa, no seu trabalho, saiba que Deus está contigo. Deus até teria o poder de ter provado todas aquelas pessoas ali. Mas Deus, ele sempre prefere contar com você. Ele preferiu contar com Elias ali, o profeta Elias, para mostrar o seu poder. Mas Elias, como eu e você, é um ser humano e também se deixa levar pelas suas emoções. Essas estão tão deficitárias. Então, ou seja, Elias é um profeta, estava ali, né? Fogo do céu desceu. Então, aí você pode imaginar, nossa, que profeta maravilhoso, ele está cheio de poder, então ele não vai fazer nada de errado. Mas olha onde ele errou naquele momento. Eu não li essa passagem com você, mas no momento que estava ali todos os profetas de Baal clamando, clamando e clamando, o que o Elias falou? Será que ele está dormindo? Será que ele foi viajar? Vem, Baal, vem! O que é isso, gente? É zombar. Sim, na verdade ali, né? Ele não pode zombar. Gente, coloque-se no lugar de Jesus. Jesus iria zombar, por mais que estivesse falando do demônio, mas estavam falando com 450 pessoas. E aí ele fica com brincadeiras zombando, ou seja, não zombe daquele que você quer que se entregue ao Senhor. Entendeu? Por mais que você tenha razão, não deixe que as suas emoções carnais falem mais alto. E Elias ficou naquela zombando. Então, óbvio que eu imagino Deus olhando, Elias, isso não. E depois, em seguida, em nome do Deus vivo, foi que ele fez. Todos levantem as suas espadas e acabe com todos os 450 profetas de Baal. E foi uma carneficina, matou todos e não sobrou nenhum. Ele falou em nome do Senhor, mas você já leu em algum lugar da Bíblia que Deus mandou que Elias fizesse isso? Matasse os 450 profetas de Baal? Ele usou a palavra do Senhor para matar, mas ele agiu como um justiceiro, falando em nome de Deus, mas ele agiu por sua própria vontade. E ele falou em nome do Senhor, ele achou que estava agindo certo, mas Elias também zombou de Baal. Então, ou seja, não devemos agir pelas nossas emoções carnais. E o que acontece? Eis uma reflexão. Pois é, diante dessa atitude humana de Elias, Acabe, sem nenhuma sabedoria, com tanta coisa para falar para Jezabel, na hora que, a primeira coisa, ele foi ao encontro de Jezabel, que a Jezabel não estava no Monte Carmelo. A primeira coisa que esse homem fala para a Jezabel, ao invés de falar do poder de Deus, o que é que ele fala? Sabe o que aconteceu no Monte Carmelo? Elias matou seus 450 profetas. Ou seja, meu irmão e minha irmã, eu falo para você agora. Toda verdade, ela é importante, ela é necessária, mas se você souber quando falar e como falar. Não use a fofoca ou a informação no momento errado. Ele poderia ter chegado ali com todo aquele poder, Jezabel, Deus é todo poderoso, Deus fez isso. E ali era um momento, quem sabe, de Jezabel também conhecer o Senhor. Porque todo ser humano, Deus dá a oportunidade de ouvir a palavra e a gente não pode simplesmente julgar. Jezabel é a rainha das prostitutas, Jezabel é isso, era a sacerdotisa. Sim, ela era, mas naquele momento Acabe poderia ter sido usado para o Senhor para falar do amor de Deus para essa mulher. Mas ele abriu a boca dele para fofocar. É verdade? É uma verdade. Mas ele já trouxe a ira no coração dessa mulher. Que essa mulher mandou mensageiros avisar Elias que ele também seria morto, ou ela não se chamaria Jezabel. Então, o que é que eu quero falar também com essa passagenzinha? Quando o seu marido, ou sua filha, ou alguém chegar, ou seu chefe, alguém chegar, antes mesmo, assim, de uma forma sábia, não venha enchendo ele de problemas. Não fique contando, porque meu filho fez isso, seu filho fez aquilo, é porque a lâmpada quebrou, porque isso, porque só eu. Gente, calma, tudo tem seu momento, a gente tem que ter sabedoria para falar, e se tiver que falar, no momento certo.
O Elias, então, ele não agiu, Elias agiu ali pela sua vontade, né? Em nome de Deus, vamos matar os profetas de Baal. O que que aconteceu quando ele recebeu essa ameaça de Jezabel? Ele sentiu medo. Ele não buscou ao Senhor. Senhor, o que que eu faço agora, né? Por que que ele não buscou o Senhor nesse momento? Porque ele sabe que ele agiu pela carne. Entendeu? Ele não foi Deus que mandou matar os profetas de Baal, mas ele agiu pela carne. E aí também foi pela carne que ele sentiu medo, porque ele foi humano. Lá em 1 Reis 19:4, ele, porém, foi ao deserto, sentou-se debaixo de um zimbro. O que é zimbro? É uma árvore que ela não dá sombra, são árvores de galhos espalhados, mas foi o melhor que ele conseguiu naquele deserto. Aí ele se deitou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. E ele dormiu. Então ele estava com tanto medo, ele já estava cansado, sabe? Só que naquela hora o humano falou mais alto. Depois de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, aquele poder, aquele fogo, ele ainda caiu. Aí eu falo para você, quantas vezes Deus faz milagre na tua vida, põe fogo abrasador na tua vida e no momento seguinte você pede a morte. No primeiro problema que aparece, Senhor, eu não aguento mais, eu quero morrer, Senhor. Ou então toma um monte de remédio e vai dormir, fica lá de depressão, não quer levantar, não quer comer. Elias também passou por isso. E ele é um grande profeta do Senhor. Então, se ele que é um grande profeta do Senhor, isso pode acontecer também com você. É isso que eu quero mostrar para você, que Deus não desistiu de Elias. E ele também não desiste de você. E aí o que aconteceu? Aí ele chegou lá e dormiu. Mas Deus enviou um anjo que o acordou e deu-lhe uma botija de água e um pão cozido sobre as brasas. Olha, às vezes a gente não percebe os detalhes, mas é um pão cozido nas brasas. Imagine ele olhando aquele pão, com fumaça ainda, com faísca de fogo. O que é que Deus estava querendo mostrar com aquele pão? Poderia ser um pão comum, mas era um pão com fogo, para lembrar. Elias, lembra do fogo que desceu do céu? Lembra do poder? Olha esse pão aqui com fogo. Então, assim, na hora que você vê a provisão de Deus na tua vida, lembra do fogo de Deus no teu coração, na tua vida. E mesmo assim, ele vendo tudo aquilo, ele não acordou. Ele falou não, ele chegou, ele fez o que? Ele comeu e dormiu de novo. Aí vai o anjo do Senhor. Deus não desiste de você. Vem o anjo novamente e fala: levanta, Elias, levanta. O que é isso? E o que isso significa? Poderia ser apenas um pão, mas não é. Foi um pão com fogo. E você, quantos mistérios de fogo Deus tem te enviado para te lembrar que você não pode ficar dormindo? Elias voltou a dormir novamente e o anjo o acordou, pois seu caminho era longo. Deus fala para você nessa noite: minha irmã, você tem muita coisa para fazer, não dorme, não dorme. Aí com a força daquela comida, gente, o que é aquela comida? Uma botija e um pedaço de pão com fogo. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Caminhou com a força daquela comida. Então Deus te dá forças mesmo com pouca comida, porque a força do Senhor é que te levanta. E quando ele chegou lá no Monte Horebe, o que ele fez? Entrou numa caverna. Que homem teimoso, né? Alguém aqui já teimou com Deus alguma vez na vida? Você se identifica com isso? Você acha que só Elias teimou? Você nunca se teimou com Deus? Pois é. Lá na caverna, Deus entrou e falou. Deus entrou na caverna de Elias. Deus entra na tua casa, entra no teu quarto. Deus entra na tua caverna. E ele falou assim: o que fazes aqui, Elias? E aí você me pergunta: mas Ângela, como é que você sabe que Deus entrou na caverna? Porque Deus falou assim, ó: o que fazes aqui, Elias? Se Deus tivesse ficado do lado de fora da caverna, ele perguntaria assim: o que fazes aí, Elias? Então, ali essa palavra está mostrando esse aqui, que Deus estava ali, juntinho de Elias, acordando Elias. Fala: Elias, o que tu está fazendo aqui?
Aí Deus entra na sua caverna para te acordar e te chama. Olha o que Deus falou. Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Também deixei ficar em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e bocas que não o beijou. Então, ou seja, se você está querendo a morte, tem 7.000 joelhos, 7 vezes 2, considerando que cada um ali tem 2 pernas e 2 joelhos, são 14.000 joelhos que não se dobraram a Baal, mas tem que se dobrar ao Senhor e clamar ao Senhor. Tem muito trabalho pela frente. E eu te falo, nessa quarentena, sai da tua caverna, não dorme, não esmurece diante dos desafios, porque Deus não desistiu de Elias, mesmo ele tendo agido de acordo com a sua carne. Deus também não desiste de você, mesmo que você tenha tomado decisões que não agradou ao Senhor. Elias então se levantou e novamente obedeceu a Deus. Levante-se e obedeça ao Senhor. Finalizando agora, Deus não matou Elias. Elias não pediu a morte? Deus não matou Elias. Deus o sustentou e o mais incrível, Deus ainda o levou numa carruagem de fogo. Elias foi arrebatado, gente. Elias não conheceu a morte. Elias, o tanto que ele pediu a morte ao Senhor, e Deus não deu a morte. E Elias ainda vai voltar no Apocalipse, conjuntamente com Moisés, com as 2 testemunhas. O trabalho de Elias não acabou. Ele vai voltar com as 2 testemunhas ainda para converter aquele povo judeu, o povo que está na tribulação, né? O povo que não aceitou Jesus na sua vida. Elias vai voltar juntamente com Moisés para finalizar a sua obra. A história de Elias foi marcada com fogo, fogo no altar, fogo no seu alimento, fogo no seu arrebatamento. Então, meu irmão, já estamos terminando. Deixe que o fogo do Senhor inunde a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Quem nessa noite sentiu um fogo de Deus queimando em seu coração, ajoelhe-se diante de Deus vivo e ore ao Senhor. E eu vou pedir que a pastora Dina possa orar agora. Vou colocar ela aqui, né, tirar o mute dela aqui, e que ela possa orar. E todos vocês, assim, pensa nesse fogo abrasador agora e possa começar em conexão com o Senhor para deixar que esse fogo possa inundar o seu coração. Mãe, a senhora está com o áudio, está aberto. Pode orar ao Senhor, em nome de Jesus. Já estão? Sim, já estamos ouvindo, em nome de Jesus. Se todos podem se ajoelhar para clamar ao Senhor, como aconteceu lá no Monte Carmelo, vamos nos posicionar diante de Deus, vamos orar ao Senhor, vamos nos ajoelhar em sinal de obediência ao Senhor, para mostrarmos ao Senhor que nós sabemos que só Ele é Deus. Amém? Amém. Louvado, exaltado e glorificado é o teu nome.